Olá, futuro ex-concurseiro. Eu vou te mostrar aqui o planejamento de estudos que me fez virar auditor fiscal depois de anos ali estudando para área fiscal, muitas matérias, 20, 25. Então, eu consegui encaixar na minha rotina diária, mesmo com pouco tempo, trabalhando 8 horas por dia. Como aprender, como fazer exercícios, como revisar e como ler legislação, tudo no seu momento e na sua quantidade exata diária. Então o Plano MAP veio para resolver a minha vida. Estava cansado ali, quase desistindo, não aguentava mais, estudando 3 anos, né? A minha sorte é que eu já era concursado, passei em primeiro lugar com 20 anos de idade, né? Passei no TRE, 37 mil inscritos. E quando eu fui para um concurso de alto nível, não é a mesma pegada pela quantidade de matérias. Se em 3 meses e meio eu consegui estudar 6 matérias e passei num concurso, um concurso que requer 18 a 20 matérias, basta multiplicar ali 3, 4 meses vezes 3, né? Que vai dar mais ou menos ali 12 meses, 14 meses. Então, é isso que muita gente não percebe, né? A quantidade de matéria, e quando você vai estudando 6 meses, 8 meses, começa a preocupação com a quantidade de assuntos que você tem que memorizar, fixar, exercitar, revisar. Então chega um momento que eu percebo que muitos alunos, quando estão com 8 matérias ali, na média de 8, eles não conseguem mais avançar, evoluir, porque eles começam a colocar as revisões e exercícios no seu planejamento. Só que eles misturam ali com o seu horário de avançar. Qual é o horário de avançar? É o horário de aprender assuntos novos. Então, quando eu separei isso e joguei para outros planejamentos, eu fiquei livre ali, o meu horário que eu tinha sagrado ali, 3, 4 horas por dia, eu só avançava em assuntos novos. Só que, claro, a gente vai esquecer. A gente precisa fazer exercícios, a gente precisa revisar. Tem a legislação para ler. Então eu vou te mostrar aqui no quadro de maneira simplificada o que é estudar. Que é estudar. Todo mundo só fala em estudar, 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 mas estudar não é simplesmente estudar. Tem suas nuances aí, dependendo, né, de cada momento do estudo. Olha aí, aqui é que é o grande divisor de águas, que foi nos meus estudos, já sendo aprovado em 3 concursos, mas estudar acima de 15 matérias é diferente, tá? Então, a partir do momento que eu separei aqui o aprender, gente, há de aprender, e de exercitar. Exercitar o quê? A gente só pode exercitar o que aprende. E o R de revisar. E o L de leitura de legislação. Então, eu criei um planejamento para cada letra dessa. Então, cada etapa dessa de aprender, de fazer exercícios, de revisar e de leitura de legislação requer, né, um planejamento específico, porque cada um tem a sua dinâmica, tá? Cada um possui a sua dinâmica. Aprender, gente, é de 2 a 4 horas por dia. 2 o mínimo, 4 horas no máximo. Acima de 4 horas, pesquisas já mostram que não é efetivo. O cérebro não consegue absorver assuntos novos. A gente tem um limite diário de absorção, de entendimento, de poder de decisão, tá? Então, você que pretende estudar em alto nível, no mínimo 2 horas, no máximo 4 horas. E aí, o plano MAP ele é focado no todo dia. O que é que eu preciso fazer hoje? O único momento, né, o único dia da vida que você vai poder transformar a sua vida é no hoje. O ontem já foi, o amanhã não existe. Então, o que é que eu tenho que fazer hoje para fechar 15, 20 matérias? É só hoje. O momento é só o hoje. Então, a gente aprender, você vai ter um plano. Eu vou mostrar aqui o plano MAP por dentro. Você vai ter um plano de aprendizagem. Não é cronograma. Cronograma é o maior problema para quem tem muitas tarefas. Muita gente fica ansiosa. Se você não pode estudar um dia, no outro dia você já tem que dar conta do estudo que passou e mais do dia já quebra.
já não funciona, já vai trazer problema. Então, o aprender é uma sequência de assuntos. Sequência. De maneira bem simples, gente. Se eu vou aprender uma matéria com 15 PDFs, a lógica é que o professor já organizou 1, 2, 3 até 15 de maneira lógica, didática e ordenada. Então, eu vou estudar 15 PDFs. Tem gente que vai estudar um por dia, vai levar 15 dias. Tem gente que vai estudar 3 dias um PDF, vai levar 45 dias. Ok, o importante é que vai ter que estudar. Todo mundo no seu tempo, no seu ritmo, na sua velocidade. Então, né, eu vou ensinar como você vai organizar aí. Não importa se são 8, se são 10, se são 15, se são 20 ou mais matérias. A lógica é a mesma, vamos ter que estudar tudo. Vamos ter que estudar aula por aula, PDF por PDF, capítulo por capítulo, vídeo por vídeo. Sinto muito, né, para quem foge de encarar o que tem que ser feito. Então, gente, aprender é o começo. Eu até associo ao foguete, né? Aprender é onde se gasta mais tempo nos estudos, aprendendo. Só que aí, meu amigo, você vai esquecer. No dia seguinte, você já está esquecendo o que você está aprendendo. E aí, você vai aprender a fazer um plano de revisão. Essa revisão, ela é permanente até o dia da sua prova. Então, depende muito. Tem gente que vai estudar para um concurso de alto nível daqui a 3 anos. Então, pode ser que em 10 meses você feche todo o conteúdo. Ainda vai ter 2 anos, o que é que ele vai fazer? Revisões e exercícios e leitura de normas. Então, isso é o ideal. O mundo ideal é quando sai um edital e você já estudou. Mas muita gente quer acertar o timing. Vai sair o concurso, vamos começar a estudar. E geralmente nunca acerta. Poucos acertam um timing. Eu já acertei um timing uma vez, né, de estudar para tribunal e fechar os assuntos 15 dias antes da prova. Então foram lá 37 mil inscritos, passei em 18º. Nem acertei o time, na verdade houve uma prorrogação da prova, mudou de data, e aí eu consegui. Então nem aí eu acertei. Mas a sorte é que teve essa prorrogação digital. Então, meu amigo, aprender é o primeiro passo. Então, plano MAP não é método de estudo, é um planejamento que vai definir a ordem que você vai aprender as coisas, com base em princípios, com base nas suas afinidades, do que você gosta. Então, a gente mescla ali uma matéria importante com uma matéria mais fácil, né, e uma matéria de cálculo. Então, você vai ali sequencialmente, né, estudando, mas com foco no assunto, né? Se eu vou estudar um assunto, então eu tenho que terminar esse assunto. Não posso estar parando no meio de um assunto para ir para outra matéria. Isso não é eficiente, isso perde o fio da meada. Muitos alunos confundem capacidade de aprender com fadiga mental, né? Todo mundo com 1 hora de estudo, 1h20, precisa fazer uma pausa, descansar, mas volta para aquela matéria e vai até o fim. Aprendeu? Você vai esquecer. Sinto muito. Então você precisa de um plano de revisão. Revisão, gente. Então, o que é que eu quero que você entenda? Tem pessoas que vão aprender em média de 10 a 20 assuntos por mês. Tudo bem. Tudo bem. Agora, a revisão, a partir do momento que você faz resumos, você consegue. Não é mais necessário mais que 3 assuntos por dia, gastando 30 minutos. Gastando 10 minutos por assunto. Então, em 3 meses, você já vai revisar 270 assuntos. Poucos concursos têm 270 assuntos, área fiscal, né? Então, a maioria dos concursos PRF, PF são 150. Então, olha aí, você consegue revisar todos os assuntos da maioria, de todos os concursos, a cada 3 meses. A cada 3 meses. E aí tem um calendário, né, que se repete a cada 3 meses, que vai fazer você revisar tudo aquilo que você estudou. Gente, são 150, 120 a 250 assuntos. Então chega uma hora que você tem muita coisa acumulada. E não adianta querer tirar um dia, querer tirar o final do mês. Não vai funcionar. A partir do momento que você tem 150 assuntos, a única maneira de dar conta disso é 2 por dia. Ou 3, no máximo 3, mais que 3 já é desnecessário. Então você precisa jogar isso num calendário de revisão, onde você vai
todo dia revisar em média de 2 a 3 assuntos. Então, em 2 meses, 60 dias, você já revisou ali 120 assuntos, em média. E aí eu ensino no planejamento como, né, você vai proceder com cada assunto estudado. Só para você ter uma ideia, todo assunto que você estuda, você já vai revisar no dia seguinte, né, com uma semana, e depois o calendário vai te dizer. Apenas estude e agende, o calendário vai te dizer, né, quando é que você vai ter que revisar cada assunto. Fica tranquilo. Exercícios. Eu criei um plano, né, de exercícios. Como fazer todo dia exercício de um assunto. 30 dias eu vou revisar 30 assuntos de maneira independente. O grande lance aqui das 4 letras é que elas são independentes. Então, numa semana eu posso estar aprendendo 3 matérias diferentes, posso estar exercitando outras 3 e posso estar revisando, por exemplo, 10, caso eu já tenha estudado 10 matérias. Então, esse planejamento te permite estudar até 16 matérias, mas entenda, estudar que eu falo vou estar aprendendo 3, fazendo exercício de 3 e revisando outras 10. Então, tudo depende da quantidade de matérias que você fechou. E esse aqui, gente, é o plano que muita gente fica espantado, leitura de legislação. Quando eu faço a divisão de toda a legislação, né, por 2 meses, você vai ver que o que você precisa ler por dia é muito pouco, 20 minutos. 20 minutos. 20 minutos apenas você vai ler toda a Constituição, equidade fiscal, todo o CTN, toda a Lei Candir, Civil, Penal, Comercial. De 2 a 3 meses você consegue ler tudo. E aí, gente, vai passando os meses e você vai lendo de novo, novamente. Então não fica nada de fora. Vou dar um exemplo aqui. Uma simulação de um mês, tá? Um mês. Um mês para uma pessoa que vai usar, olha, 2 horas para aprender, 1 hora de exercícios, 30 minutos de legislação e 30 minutos de revisão. Então, isso aqui ao longo de um mês, em média, essa pessoa, 2 horas, gente, dá para aprender metade de um assunto. Às vezes, um assunto inteiro. Então, isso aqui vai dar, em média, 15 assuntos mês. 1 hora de exercícios, um assunto, em média, ali, 30 questões, vai dar 1.000 por mês. Só que vão ser cada dia um assunto. Então, vamos imaginar aqui 30 assuntos diários, 30 assuntos no mês, né? Mais ou menos 1.000 questões por mês. 30 minutos de legislação, 15 horas de legislação. E eu te digo, com 20 minutos por dia você é capaz de ler toda a Constituição, umas 4 a 5 leis grandes, gastando apenas 30 minutos por dia. E revisão, gente, 30 minutos é uma média de 3, se você faz bons resumos. Então, você vai poder fazer 90 revisões. Isso é mágico. Isso aqui, quando eu encaixei isso, 15 assuntos mês, eu chegava a fazer 25, mas não se preocupe com isso. Eu chegava a fazer ali 20, 25, né? Questões, 1.000 questões, mas não são questões do que eu estou estudando, e sim do que eu já estudei. Isso faz toda a diferença. 15 horas de leitura de legislação. E também essas 90 revisões aqui vão ser em 15 horas também. 15 horas de revisão mês. Como é isso, Julisson? 30 minutos por dia apenas, e você revisa 90 assuntos, que são praticamente 7 matérias. Tudo isso aqui é de forma independente. Eu sempre chamo que são planos harmônicos e independentes, né? São planos independentes e harmônicos entre si. Mas um complementa o outro, tá? Vou dar um exemplo. Eu estudo direito constitucional. A partir do momento que eu termino de estudar direito constitucional, o que é que vai acontecer com essa matéria? Eu vou ficar revisando os resumos dela, eu vou ficar fazendo exercícios dela e vou ficar fazendo a leitura da Constituição. Isso até a minha prova. Só que as coisas acontecem, né? E muitos planos não contam com isso. Como, por exemplo, o que, Júlio, que está falando? Você está estudando para uma matéria, eu estou na frente aqui, né? Você está estudando para uma matéria, para um concurso, olha aqui, só
mostrando aqui, né? 90 revisões, 15 horas mês, tá? 15 horas mês. Você está estudando para um concurso de 15 matérias. E aí o que é que acontece? Quando você está na matéria 8, sai o concurso. Então, por que a importância do plano de revisão? O cara continua, você vai continuar estudando as outras matérias. E quem que vai segurar as 8, 10 matérias que você já estudou? O plano de revisão e plano de exercícios. Ainda, né? Tem o plano de leitura de legislação. O que você tem que observar aqui é que você precisa gastar no mínimo 30 minutos por dia para não esquecer tudo que você estudou. Você vai tirar uma férias, vai viajar, ficou doente, faz só as revisões e ok. E depois dá continuidade. Não existe mágica. Não existe estudar mais estudando muitas matérias. Aqui é duas, se você fixou 2 horas, essa aqui vai ser a sua velocidade, 2 horas, né? 2 horas. Então, se eu estudei direito constitucional, depois o direito constitucional só vai aparecer em exercícios e revisões e leitura de legislação. E eu vou ficar livre para avançar. Então, se você tem 4 horas, aqui é o melhor do mundo. O aluno, 4 horas, vai aprender assuntos novos, geralmente um, né? Vai fazer exercício em 1 hora de mais um, e vai revisar 3, e vai ler legislação. A leitura de legislação, ela não tem nada a ver com os planos de aprender, com os planos, né, de revisão e de exercícios. Então isso eu ensino a fazer, cada plano, gente. Eu vou resumir como é que é de um dia de um estudante com o plano MEP. Primeira etapa do dia, eu vou aprender assunto novo. Onde eu vou? Na minha meta, onde eu organizei ali, no máximo 3 matérias. Estudei de 8 às 10, de 8 a meio-dia, não importa, cada um vai ter seu momento. Deu 10 horas, pronto, terminei, ok. Se não terminei, termino no outro dia. Segunda etapa que eu aconselho ser depois, horas depois, né? Tenta fazer, aprender algo na manhã, exercitar um assunto à tarde. Quem que vai dizer o assunto? O planejamento de exercícios. E à noite, revisão. Quem vai te dizer o calendário de revisão? E além disso, tem a leitura de legislação, que você pode ler várias vezes durante o dia. Então, Plano MEP é um coach. Se você está procurando um coach aí, que vai te cobrar 500, 600 reais por mês, o Plano MEP vai virar teu coach. Todo dia ele vai te dizer. E se um dia você quiser fazer mais exercícios, ele vai te dar mais exercícios. Você quer fazer outra lista de exercícios? Outra assunto? Tá aqui, faça. Quer fazer mais revisões? Faça mais revisões, né? Faz a eleição de um assunto a cada 10 dias para revisar várias vezes o resumo daquele assunto. E assim você acelera o domínio dessa matéria, tá? E agora eu vou apresentar para vocês aqui o conteúdo do curso, né? Onde eu gasto 6 horas mostrando passo a passo, né? Passo a passo de como fazer os planos, né? Você gasta aí 5 dias, 10 dias, né? É porque é muita informação, onde eu explico o porquê disso, porquê daquilo. Então eu vou mostrar aqui internamente para você o conteúdo do nosso curso. Olha aí, aqui a gente tem o portal da Eduz, né, onde está hospedado o nosso plano MEP. Tá aqui as informações iniciais. E aqui eu tenho aqui orientações e fundamentos do plano MEP. Não pule, né? Faça uma apresentação aqui de 5 minutos. Deixa eu voltar. Ó, aula 2. Fundamentos de um estudo eficiente, 90 minutos. Arquivos e grupo do WhatsApp. Né? Esse grupo aqui, eu vou atualizar ele, né, para um grupo Telegram. Professores de cursos indicados. Vem para o módulo 1, olha aí, orientações iniciais, é o plano de aprendizagem. No módulo 1, é o plano que vai te mostrar como organizar as matérias que eu tenho que aprender, as matérias novas. Muita gente resolve, com a metodologia, estudar tudo de novo do zero, porque ele percebe que vai ser mais rápido, porque vai estudar só uma vez. Olha aí, módulo 1, plano de aprendizagem, 48 minutos. Olha aí, maturação das matérias, fases do aprendizado, perfis de estudantes, conhecendo a tabela do plano, modelos de planos de alunos, onde eu mostro exemplos de alunos. Ó. Módulo 1, parte 2, começando a montar nosso plano. 5 minutos, parte 2, montagem do plano. Vídeo 3, outros exemplos de montagens de metas. E aí vamos para o módulo 2, gente, é o plano de revisão, olha aí.
não estude de graça, né? Um vídeo que eu acho que tá até no YouTube. Gente, estudar de graça é quando você estuda e não agenda as revisões. Vai esquecer, vai ter que estudar de novo. Então, quem gasta aí 3, 4 horas para aprender um assunto, meu Deus do céu, se vai estudar, gente, 200 assuntos, 150, vai ter que estudar de novo aquele assunto um dia. Não, não estude de graça, né? Faça um resumo, uma síntese, pegue o sumário, né? Eu ensino no YouTube a fazer mapas mentais, grave um áudio. Então não estude de graça aqui. Vídeo 2, tarefa diária. O que é que você vai fazer todo dia? Né? Vídeo 3, preenchendo o calendário de revisão. Né? E aqui, preenchendo o calendário de revisão, é onde tem aqui, ó, vou mostrar um pouquinho aqui, nosso calendário de revisão, eu explico, né, como funciona os modelos aí, qual a lógica, tá? O plano MAP é todo baseado, né, em anos de aprendizagem, livros, neurociência, né, dicas de professores e aprovados. Então, vou aqui para o plano de exercício, 97 minutos, olha, ó, parte teórica, parte teórica, parte teórica, visão geral do plano de exercícios, visão geral do plano, 3 minutos, visão prática de exercícios, 30 minutos. É um vídeo antigo que eu fiz na época que passei na Cefa, né, 20 minutos, onde eu mostrava lá os meus exercícios, né, organizados da forma que eu ensino. Módulo 4, plano de leitura de legislação. Esse plano de leitura de legislação eu transformei num curso onde eu faço a divisão da Constituição, do CTN, da Lei 8.112, do Código Civil, do Código de Processo Civil, né? Falta só terminar, acho que o Código Penal e o Código de Processo Penal. Então, aqui é onde eu ensino como dominar toda a legislação, tá? Quem adquire o plano vai ganhar um outro plano aí, à parte. E aqui tem a adaptação das matérias estudadas fechadas. Aqui é o caso, muitos alunos chegam no plano MAP e têm já matérias fechadas estudadas. E aqui no módulo 5 é onde eu ensino como que o aluno vai fazer com as matérias que já fechou, né? Na verdade, ele vai ter que jogar cada assunto no calendário de revisão e vai ter que preparar listas de exercícios de cada assunto, para que ele possa avançar nas matérias que faltam. E aí foi, né, o grande divisor. Quando eu tinha estudado ali 12 matérias, precisava estudar mais 12. Então eu preparei, né, todas as revisões e exercícios do que eu tinha estudado, e aí todo dia eu comecei a aprender matérias novas e ia fazendo exercícios e revisões. Inclusive das matérias que eu estava aprendendo, iam se juntando. Então, chegou um momento ali que só faltavam 2 matérias. E eu já tinha 20. E essas 20 elas já estavam nos planos de revisões e exercícios. E eu ficava todo dia tranquilo fazendo o que eu tinha que fazer naquele dia. Porque estava tudo organizado nos planejamentos, tá? Como revisar matérias já estudadas, como exercitar matérias já estudadas sem o MAP, né? Revisão para quem já fechou edital sem o MAP. Exercícios para quem já fechou edital sem o MAP, tá? E no módulo 6 eu gravo aqui os maiores erros, né? Vincular exercícios, fracionar exercícios. E por último, aqui um módulo, eu dou orientações, né? Sobre, né, como estudar contabilidade, né? Quebrar assuntos grandes, faça exatamente isso. Direito tributário, jurisprudência, estratégia para matemática financeira. Então, esse é todo o conteúdo do Plano MAP. Então é isso, cara, aluno. Apresentei, né, toda essa estrutura robusta. Não passa nada. Todo tempo, enquanto você vai avançando, vão aparecendo aquelas matérias para você revisar, fazer exercícios. E as matérias que possuem normas, leis, legislação, constituição, todo dia você vai ler ali 20 minutos, no máximo 30, né? Depende muito da pessoa. Mas a maioria dos concursos, já constatei, você não precisa mais do que 30 minutos diário de leitura de legislação, para que você, a cada 2 meses ou 3 meses, leia toda a sua legislação. E aí, isso, durante seus estudos, você vai lendo várias vezes. Então, não tem como não dominar por causa das repetições, gente. Repetição, memorização de assuntos é repetição. Só que repetir muitas matérias requer uma programação. Por isso que o plano MAP chama-se método de estudo programado progressivo.
Porque a progressividade do conhecimento, da fixação e da memorização vem com repetições. Não adianta estudar e não ter dias marcados, né? E isso vem da programação nos planos. Então são planos onde eu programo tudo, né, em tabelas simples, né? São tabelas simples onde a lógica prevaleceu. Por anos eu usava planilhas, Excel, mas não dava. Só o, né, o problema de ligar o computador, você já perde tempo ali, abrir isso, aquilo. Planos em uma tabela só, tudo simplificado, acordou. O que é que eu tenho para aprender? Aprendi. Deixa eu ver o que tem para exercitar, né? Deixa eu ver a legislação para ler. E por último, deixa eu ver o que tem para revisar. E durma feliz, porque aquilo que você fez naquele dia está dentro de um plano maior, beleza? Então, qualquer dúvida, tá o link aí do Plano Map. Qualquer dúvida, deixa nos comentários aí, se o vídeo tá no YouTube ou se você tá na página de vendas, né? Procura aí algum ícone do WhatsApp que a gente aí, a equipe, os consultores do Plano Map vai tirar todas as dúvidas que você tiver, tá? Forte abraço. Te aguardo lá dentro da mentoria, do grupo do Telegram, encontros no Zoom mensais, né? A princípio, um é mais que suficiente para tirar as dúvidas, mas eu sempre faço, né? Encontros extras para todos os mentorados do Plano Map. Forte abraço.